Boa noite, meus amigos do Portal do Corredor, do blog de corridas, Corrimado, Jornal Povo. Desta vez, nós estamos aqui em Recife para mais uma etapa do Circuito de Corridas da Caixa, que vai acontecer neste domingo, 29 de julho, aqui no Forte Brum, em Recife. E desta vez, a organização do evento trouxe para Recife o nosso medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima, tá certo? Que vai estar conosco, presente aqui neste domingo, participando, dando seus autógrafos, tirando fotos com os fãs, né, Vanderlei? Como aconteceu hoje no shopping, né? Nós tivemos também a palestra com crianças ontem na Escola Dom Bosco. Vanderlei, como é que está sendo a sua experiência aqui em Recife? Você que participa de tantos eventos, né, está envolvido ainda com as corridas, mesmo depois de ter parado profissionalmente. Fala aí um pouquinho para a gente da sua rotina hoje. Prazer poder estar aqui, né? Poder voltar ao Recife, né? Principalmente mais uma vez dentro do programa Heróis da Caixa, né? Poder estar aqui na etapa do Circuito de Corridas da Caixa é um momento ímpar, né? Isso, eu acho que não só estar aqui recebendo carinho, admiração e respeito, mas principalmente, né? Podendo também fazer as ações, né? Ontem tivemos a oportunidade de visitar a Escola Dom Bosco, né? Palestrando aí para quase 200 crianças, né? E tenho certeza, né, que aquelas palavras vão impactar a vida daquelas crianças de uma maneira que possa trazer autoestima, motivação para elas, né? Com certeza. E no dia de hoje, né, estivemos lá presente na entrega dos kits, né? Isso. Muito prazeroso poder tirar fotos com aquela galera, né? Os atletas que vão participar da corrida. E amanhã é um grande dia, né? Dia da corrida, acho que a expectativa muito grande aí. Circuito que já faz parte do calendário de corrida de rua do Brasil, né? E certamente amanhã teremos aí uma expectativa muito grande em termos de resultado para a corrida, né? Isso, bastante feliz e contente de poder estar aqui. Tá certo. Vanderlei, depois das Olimpíadas de Atenas, você deixou as corridas profissionalmente, mas a sua vida continua muito ativa ainda com o esporte, né? Então você, além de ter a sua fundação que presta um serviço para crianças, então você continua participando dos eventos, né? Então, como é que está ainda essa sua rotina com as corridas hoje? Na verdade, ainda continuo fazendo minhas corridinhas, né? Buscando qualidade de vida, né? E também está à altura, né, de um representante do atletismo, né? Treinando ainda, né? Treinando, inclusive acabei de chegar do treino, né? Acabei de correr 8 km agora, claro que um nível de corrida bem mais moderado. Isso. Nada se compara a quando ainda estava no profissional, mas o mais importante, né, que sempre está fazendo, né? Hoje preocupado com a qualidade de vida e podendo também participar de alguns eventos promocionais, motivando, incentivando essa galera. Na verdade é um apelo muito grande, né? Com certeza. As pessoas sempre têm aquele apelo, vem correr com a gente, vem participar com a gente, e na medida do possível sempre estou aí, né? Isso. Participando, incentivando e na verdade promovendo o atletismo. Não deixa de ser. Exatamente. E Vanderlei, ontem lá do Colégio Dom Bosco, quando você estava fazendo a sua palestra para as crianças, muitos dos garotos e garotas que estavam lá foram surpreendidos com o que você falou. Por exemplo, os seus pais, a sua mãe é aqui de Pernambuco, né? E muitas vezes as crianças veem um ídolo na TV e pensam que aquela pessoa mora fora, em outros estados, e às vezes ela está mais perto de você do que você imagina, né? Exatamente, foi muito gratificante, né? Muito daquelas crianças, a maioria, né? Aliás, nem tinha nascido, né? Quando o fato aconteceu, quando eu conquistei a minha medalha. E assim, quando você começa a contar a história, ela vê um mundo muito distante, diferente do mundo dela, né? E dentro das minhas palavras, eu tento colocar que eu não vivi nada diferente daquilo que elas vivem hoje, né? Isso. E aí quando você começa a se aproximar com elas, dentro da história, e quando você tem um fato que traz ela muito mais próximo ainda, falando das minhas origens, que minha mãe é pernambucana, que é aqui do estado, e aí ficaram todos assim... Eu não sabia. Pasmo, né, com aquilo, né? Então as minhas origens são tudo aqui no Nordeste, minha mãe é pernambucana, de Afogado em Caseira, meu pai de Monteiro, lá na Paraíba. E, na verdade, assim, sou brasileiro, né? Como tantos brasileiros que tem aí, né? Que sempre está acreditando que é possível, sempre sonhando. E brasileiro é aquilo, né? Não desiste nunca. Sempre alimentar o nosso sonho, a expectativa de sempre que o dia de amanhã vai ser melhor. É aquela questão, a miscigenação é muito grande e a gente tem um pouquinho de cada raça no nosso sangue. Isso faz esse grande diferencial, né? O potencial que nós temos e a habilidade que nós temos em todas as áreas, né? A área esportiva, a área
da ciência, da tecnologia, na verdade nós temos um potencial muito grande. O que falta talvez um pouco é incentivo, infraestrutura e oportunidade para o brasileiro, né? E eu, na verdade, eu tive uma única oportunidade na vida, que foi através do esporte, né? Tive dessa oportunidade, a realização de um grande sonho, transformação de uma vida. Conseguiu transformar a vida. Não só a sua, né? Porque mesmo você parado profissionalmente, você consegue ainda motivar muitas pessoas com seu exemplo de vida. Exatamente, e além de tudo isso, né, esse projeto, que é um projeto de vida que eu tenho também, um projeto social que eu tenho em Campinas, a criação do Instituto, né, Vanderlei Corrêa de Lima, que está lá no interior de São Paulo, na cidade de Campinas. Na verdade, tudo isso que eu faço é retribuir tudo aquilo que o esporte me deu, né? Sou muito grato, primeiramente, a Deus e ao esporte por estar me proporcionando momentos que jamais poderia esperar e poderia sonhar em alcançar, né? Isso. Certamente, claro que você tem que fazer por onde? Lutar, acreditar, alimentar o sonho. E nada acontece por acaso, tudo é fruto de trabalho. Isso. Então, tudo que aconteceu na minha vida certamente foi fruto de muito trabalho, muita dedicação. Claro que ninguém vence na vida sozinho, né? Agradeço muito todas aquelas pessoas que tiveram ao meu redor, principalmente a minha família. E os colaboradores, né? Meus patrocinadores que deram chance e condições para que eu pudesse fazer um planejamento da minha carreira e realizar todos os meus sonhos. Isso. Pessoal, e essa história do Vanderlei, vocês vão ver aí nas legendas embaixo, o endereço do site do Vanderlei Cordeiro, que conta a história não somente do atleta, como também do projeto que o Vanderlei tem em Campinas, que apoia mais de 200 crianças, né, Vanderlei? Exatamente, nós estamos atendendo perto de 250 crianças, né? Uma faixa etária de 12 a 17 anos. E assim, você, apesar de que a gente tem sempre aquele olho esportivo, né? Mas o objetivo do projeto certamente é a inclusão social através do esporte. É como alguns sempre falam, enquanto a criança não consegue ser atleta, né? Pelo menos aquela formação vai ajudar na vida da criança. Exatamente, vai ser um ser humano cada vez melhor. Cada vez melhor, tá certo? E falando aí um pouquinho da sua história, Atenas 2004, finalzinho da maratona, né? Você já pensando em entrar no estádio olímpico. Naquela época você estava no auge da sua carreira, né? Eu imagino, né? E no final da maratona aconteceu aquele episódio que eu acho que ninguém esquece, né? Vanderlei, o que passou na sua cabeça naquele momento? Quando você concentrado em chegar e aí aparece aquela pessoa do nada pra... Enfim, como foi aquele momento? Apenas certamente foi um grande momento da minha carreira, né? Estava muito bem preparado, fizemos um planejamento para chegar na situação e condições de realmente sonhar com um grande resultado. E claro que ninguém esperava que pudesse acontecer um fato tão relevante como aquele, né? Ser agredido dentro da prova, retirado da prova e assim mesmo voltar para a prova, né? Porque o meu grande sonho, o meu grande objetivo certamente era fazer um resultado expressivo, né? E diante de toda aquela situação, certamente não pensei em outra coisa, né? Em todo momento, com toda aquela dificuldade, ainda estava acreditando que era possível brigar por uma medalha, né? E para mim o mais importante era conquistar uma medalha, não estava nem importando se era prata, era ouro, prata ou bronze, mas sim uma medalha. Porque aquela medalha eu sabia que era importante para mim, para o atletismo, certamente para o esporte brasileiro, né? E quando eu tomei a decisão de liderar a prova no quilômetro 22, eu sabia que eu não estava sozinho, sabia que estava ali com mais de 200 milhões de pessoas me apoiando e dando força para mim. Então, naquele momento eu não pensei em outra coisa em simplesmente sair daquela situação e voltar para a corrida. Mesmo com toda aquela dificuldade, com todo aquele momento difícil, lutei com todas as forças e assim, eu acho que a vontade de vencer aquele momento foi muito maior do que a decepção de talvez não ter ganho a medalha de ouro, né? Mas essa medalha de ouro ela veio de uma forma do reconhecimento, né? Através da medalha Barão de Cobertão, né, também, que você ganhou bronze e ganhou outra medalha, né? Na verdade, depois eu fui condecorado, né, com essa maior honraria dos Jogos Olímpicos, né, que é a medalha Barão Pierre de Coubertin, mas foi uma consequência, né? Nunca poderia imaginar que um dia eu pudesse receber uma honraria tão grande, né? E tão relevante a nível de esporte mundial. Então aquele certamente foi uma consequência. Eu acho que não só daquele momento, né? De toda essa história de vida, de toda essa história esportiva, porque ninguém vai chegar ao sucesso e às conquistas por acaso, né? E nada na vida das pessoas acontece por acaso. Tudo tem propósito de Deus e é fruto do trabalho,
de você acreditar em si mesmo e sempre estar fazendo por onde. Então, realmente, eu sou muito feliz e grato porque o esporte transformou minha vida em todos os sentidos. E continua transformando a de várias outras pessoas. Certamente, o esporte impacta a vida das pessoas de uma maneira que só quem faz e está dentro para perceber o quanto o esporte pode interferir diretamente de uma maneira muito positiva, né? Viver melhor e viver muito mais. Isso. Então, é como eu falei, essas informações do Vanderlei, nós vamos colocar o endereço do site, você vai poder conferir detalhes sobre a carreira do Vanderlei, que eu vou colocar aí embaixo também alguns tempos, alguns resultados que muitos nem imaginam, né, que o Vanderlei fez, até nas pistas, né, Vanderlei? Você correu pista, correu corrida de rua, né? Enfim, você tem um histórico muito grande no atletismo, né? Exatamente, eu comecei a fazer maratona a partir dos 25 anos, né? Foi tudo fazendo parte de um processo, né? Eu tive a oportunidade de começar com 15 anos, né? Fui fazer cross de 1.500, 5.000, 10.000, depois 15 km, meia maratona, depois para chegar à maratona, né? Para depois se tornar um maratonista. Mesmo se tornando maratonista, dentro da minha carreira a gente sempre fez um planejamento de correr no máximo 2 maratonas por ano. Olha aí, viu, pessoal? 2 por ano. Tem pessoas aí que a gente conhece hoje, 20 por ano. O ano. amadorismo, se deixar, corre 1 por mês, né? É errado, né? É errado. Eu acho que o importante é você correr bem e ter longevidade dentro do esporte. Né? E eu recomendo, né? Não adianta você correr quantidade, corra qualidade, corra com longevidade, correr com melhor e correr sempre. Então eu na verdade, conciliei muito bem as provas mais distantes com provas mais curtas, né? Mesmo correndo uma maratona em 2 horas e 8, consegui correr 28 minutos no 10.000, correndo 13 minutos, 50 e pouco nos 5.000 também. Então tudo é planejamento. Se você fazer um planejamento para correr determinada prova, você vai correr bem. Então não adianta você querer correr tudo. Quem vai querer correr tudo acaba não correndo nada. E quem corre todo final de semana acaba não treinando e quando vai na corrida, treina, não compete. Não tem rendimento. Não tem rendimento, porque vai treinar. Isso. É isso aí, galera. Então, pessoal, para finalizar o vídeo, o Vanderlei está aqui com a camisa do Circuito Cross Urbano da Caixa, né? Que vai acontecer em outubro em Fortaleza, em novembro aqui novamente em Recife, tá certo? O Portal do Corredor vai estar fazendo a cobertura e participando não somente do Circuito da Caixa, como também do Circuito Cross Urbano Caixa, tá certo? E esse vídeo já tem aí uma abertura da Olimpíada de Atenas, da chegada, mas eu vou colocar mais detalhes da história do Vanderlei aí no nosso vídeo para que você possa acompanhar o nosso trabalho, tá certo? Vanderlei, obrigadão. Muitíssimo obrigado. Passamos alguns dias aqui em Recife, conversamos um pouco, fizemos até um treinozinho leve, né? É isso aí. O seu treino leve é a minha corrida, eu brinquei falando para algumas pessoas, tá certo? Então, pessoal, acompanhem as nossas publicações. Em breve nós já estaremos aí em Fortaleza novamente e a gente se encontra na próxima corrida. Um abraço para vocês. Tchau. Valeu.